Bolsonaro lançou a política nacional em um jogo perigoso quando trouxe o Democratas para o centro das atenções políticas nacionais. E quando eu falo centro das atenções, eu estou falando da política dos bastidores, da política eleitoral, não de discutir projetos, políticas públicas, não, estou falando da política eleitoral. E nesse jogo perigoso não cabe espaço para meninos, muito menos políticos amadores ou inexperientes. Essa é uma disputa de gente grande, porque a cada momento uma figura vai dar as cartas. Em um momento é Bolsonaro, depois o Centrão, em outro ponto também o Democratas. E o grande prêmio de todo esse jogo arriscado e perigosíssimo é justamente 2022 e vamos discutir tudo isso nesse vídeo. Então clique no botão de gostei, deixe seu like, 500 likes em menos de uma hora. É super importante esse apoio, essa força que você dá para o canal, então clique no botão de gostei. Desde o final das eleições para ver quem seria o novo presidente da Câmara, uma nova força política ganhou destaque e o partido hoje mais relevante, mais importante, é justamente o Democratas. E com a ascensão do Democratas a uma condição de super destaque na política nacional, o seu presidente também começou a ter destaque. Eu estou falando de Antônio Carlos Magalhães Neto, ou ACM Neto, neto de Antônio Carlos Magalhães, o Toninho Malvadeza. O ACM sempre foi um político forte nos bastidores, muito poderoso, também ambicioso. Mas nos últimos dias ele ganhou um destaque nacional mostrando que ele vai ser uma força nacional e uma figura extremamente poderosa. Porque a ACM tem ambições, claro, para 22. Já foi ventilado o nome dele para ser vice de Bolsonaro, mas ele negou. Aparentemente, a intenção de ACM é ser governador da Bahia, vencendo o Partido dos Trabalhadores em 2022. ACM Neto já foi 2 vezes prefeito de Salvador, 2 vezes seguidas, venceu em 2016, venceu em 2012 e 2016 e em 2020 forjou o seu sucessor no primeiro turno. E fez uma aliança muito bem articulada com Bolsonaro para dar a vitória a Arthur Lira, candidato de Bolsonaro para ser o presidente da Câmara. Foi uma traição cometida pelo ACM Neto ao Rodrigo Maia. Rodrigo Maia saiu completamente derrotado, humilhado tanto por Bolsonaro quanto pelo Democratas na última disputa eleitoral para saber quem seria o novo presidente da Câmara. E foi uma jogada de fato bastante perspicaz de ACM Neto. E o próprio Rodrigo Maia disse que ele não percebeu que haveria uma traição, porque ambos eram amigos de longa data. Quando o Rodrigo Maia percebeu que ele seria traído, já era tarde demais. Porque o que aconteceu? O Rodrigo Maia, ele tinha a intenção de colocar o Elmar Nascimento para ser presidente da Câmara dos Deputados. Elmar Nascimento, deputado federal do Democratas da Bahia. Deputado federal da Bahia, pelo Democratas. Só que, se o Elmar Nascimento fosse o presidente da Câmara dos Deputados, ele poderia ter um destaque nacional, disputando assim as eleições para o governo em 2022 ou atrapalhando a candidatura do ACM Neto. Então o que o ACM fez? Não deixou, retirou a candidatura, esvaziou o Rodrigo Maia, ele não percebeu e quando percebeu já era tarde demais, uma candidatura do Baleia Rossi, uma candidatura completamente sem chances, porque ao declarar neutralidade pública, nós sabemos que uma parte considerável dos democratas votou em Arthur Lira e tanto que a derrota foi muito maior do que era esperado. Porém, o ACM Neto, ele é bolsonarista, mas não é. Porque ele fala que o Democratas não é do governo, mas tem ministérios, não é governo, não é oposição, não é nada. Mas tem 2 ministérios, Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, e também o Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania. E possivelmente vai ter também o Ministério da Saúde, não, o Ministério da Educação. Mas vamos ver quais são os próximos desdobramentos. O problema que o Democratas encontra em Bolsonaro é pelo fato do presidente da República ser negacionista, não aceitar a vacina, ter muitas dificuldades e muita incompetência para gerenciar a pandemia. E tudo isso pode prejudicar uma eventual campanha para 2022 a governo do estado. Então o Democratas ele fica com o pezinho no bolsonarismo, depois ele tira, depois ele coloca, depois ele tira, para ficar tentando manter uma certa distância de Bolsonaro. E ao manter essa distância, o DEM também orbita outros candidatos. Orbita Bolsonaro, orbita João Dória, passa também pelo Ciro Gomes. É uma situação, como eu falei, política de gente grande. Bolsonaro tem condições de disputar esse jogo político? Ele já foi deputado durante 28 anos. Mas sempre foi um deputado federal do baixo clero, não sei se participava dessas grandes discussões, possivelmente não, porque o negócio de Bolsonaro era ficar apurrinhando a esquerda para ter destaque nos programas de televisão e vencer a eleição seguinte. Mas alguma coisa ele deve ter aprendido, tanto que fez uma negociação considerada de gente grande para isolar Rodrigo Maia, humilhar um adversário político poderoso
Tanto é que agora o que é Rodrigo Maia? Só que Bolsonaro pode pagar um preço alto por isso, porque trouxe o Democratas para perto demais. E agora quem está dando as cartas? No momento, nós não sabemos. É um jogo político perigoso. Mas o presidente precisava ter feito esse movimento porque, desde 2019, Bolsonaro sempre quis ter o apoio do Democratas. O apoio do Democratas era essencial para o presidente mostrar para toda a direita que, mesmo ele sendo um extremista, ou no caso é o candidato mais forte para evitar uma volta das esquerdas ao poder. Esquerdas que agora está bem enfraquecida, bem mais enfraquecida do que estava em 2018. E por quê? Vou falar para vocês. Porque como o Democratas está alinhado ao Bolsonaro, e fica claro tudo isso, houve um espaço na política. E vocês bem sabem que na política não há espaço, não há vácuo, ele sempre vai ser ocupado por alguém. E o MDB percebeu que há uma possibilidade de recuperar um certo protagonismo na política, ocupando o espaço deixado justamente pelo DEM. Então o MDB planeja lançar uma aliança de centro, ou uma aliança de centro-direita, para ser uma oposição a Bolsonaro. E você ouviu bem, centro-direita, a esquerda ficaria completamente escanteada. Se a esquerda não consegue fazer oposição ao Bolsonaro, como ela vai ter destaque para disputar 2022? Essa é uma grande questão. A esquerda passa hoje por um papelão porque apoiou o Rodrigo Maia foi derrotado, foi humilhado, foi escorraçado, saiu muito pequenininho. E agora qual que é a força da esquerda atualmente? Não consegue mais se comunicar com os trabalhadores, o discurso está completamente desacreditado, perdeu a sua importância e não consegue nem ser oposição a Bolsonaro, que a oposição está vindo da centro-direita e eu falo oposição vindo de João Dória, que foi eleito por Bolsonaro para ser o seu adversário político pelo menos nesses últimos meses. E João Dória já está tentando uma aliança com o Rodrigo Maia. Porque o Rodrigo Maia, quando estava no Democratas, na verdade ele está, mas pode sair nos próximos dias, sempre disse que João Dória era um daqueles que poderia quebrar aquela dicotomia PT e Bolsonaro. Sempre falou isso. E o outro poderia ser Luciano Huck ou Ciro Gomes, os outros no caso. Rodrigo Maia disse que vai sair do Democratas. Pode ir para o PSL, mas já recebeu o convite do João Dória para ir para o PSDB. Se João Dória conseguir trazer o Rodrigo Maia, será que ele traz essa frente ampla de centro que está sendo encabeçada pelo MDB para perto de si? João Dória tem trânsito no MDB. Como será que ficará essa situação? Perceba que é um jogo muito imprevisível nesse momento, porque Bolsonaro tem os seus aliados de momento, que no caso são os partidos do Centrão, mas não é um apoio garantido. É uma aliança bastante frágil, não é uma aliança sólida. Bolsonaro sabe mais ou menos jogar, porque ele disse que não vai recriar ministérios. Não vai alimentar o Centrão tudo de uma vez, ele vai esperar o Centrão ter fome. À medida que o Centrão vai tendo ali o seu apetite aumentado, ele vai dar um carguinho para cá, um carguinho para lá. Só que o Centrão não quer mais cargos de terceiro e segundo escalão, quer cargos de destaque. Será que o Bolsonaro tem massa para manobrar tudo isso aí? Uma situação complicada, então perceba que é de fato um jogo de gente muito grande, um jogo também perigoso, porque vale 2022. A única coisa que gera um incômodo é a oposição de esquerda não estar participando desse jogo, estar muito apagada, ou melhor, não estar conseguindo propor absolutamente nada. A esquerda vai ter que, se continuar nessa situação, vai ter que se anexar a algum movimento de centro para ter qualquer relevância, como foi na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. É uma situação bastante desesperadora para a esquerda, que vê a sua relevância sendo reduzida, talvez pela atuação dos seus próprios deputados, não sabemos. Mas Bolsonaro, como eu falei no começo do vídeo, entrou por uma via perigosa. É um jogo arriscado, que pode ser que tenha, como tudo que é arriscado, tem grandes retornos. E um retorno pode ser a eleição de 2022, a reeleição de 2022. O que nós temos que observar agora? O movimento do Democratas. Se o Democratas pular fora do barco de Bolsonaro é porque eles perceberam que a candidatura do presidente vai naufragar. E também a ACM Neto. Como o presidente do Democratas, a posição dele, o posicionamento dele também vai dizer muito sobre os rumos de 2022. E essas pessoas, elas vivem política muito mais do que todos nós. A experiência deles é uma experiência única, então nós sabemos que se eles pularem fora do barco de Bolsonaro, é porque a situação complicou para o presidente.
Vamos continuar observando, acompanhando tudo aqui e toda vez que tiver um vídeo novo sobre esses jogos de bastidores, eu venho aqui e falo para vocês. Então se inscreva no canal, ative as notificações e você também pode me acompanhar no Twitter, @profileo_oficial.